porque as aparências enganam. As flores mais bonitas e as plantas que parecem apetitosas nem sempre são as mais inofensivas. Seja em um jardim, à beira de uma estrada ou perto de um lago, quase todos nós já cruzamos com pelo menos uma delas em nossas vidas, sem saber que podem conter venenos naturais altamente tóxicos que podem ser fatais em alguns casos. O olho de boneca. Apelidada de olho de boneca, devido à semelhança de suas bagas com globos oculares desprovidos de íris, essa planta é inofensiva para algumas aves, mas altamente tóxica para humanos e outros animais quando ingerida, podendo causar ataque cardíaco e morte rápida devido ao carcinógeno, uma toxina contida em suas bagas que tem efeito sedativo quase instantâneo no músculo cardíaco. Conhecida também como erva de São Cristóvão ou amoras brancas, essa planta é nativa da região norte e leste da América do Norte. Apesar de sua aparência encantadora, com flores que medem apenas 1 centímetro de diâmetro e pequenas frutas brancas com uma mancha preta, essa planta é extremamente perigosa. Muitas crianças já foram vítimas da amora branca, atraídas por sua beleza e sabor muito doce. A maior parte de sua toxina se concentra no fruto, porém, a totalidade dessa planta é considerada prejudicial para os seres humanos. Trombeta de anjo. A trombeta de anjo, planta nativa da América do Sul do gênero Brugmansia, possui flores em formato de pêndulo com cores predominantemente brancas e amarelas. Contendo alcaloides tropânicos como escopolamina, atropina e iociamina, todas as partes da planta são consideradas tóxicas. Apesar de suas propriedades medicinais, a trombeta de anjo apresenta riscos, incluindo irritação cutânea, envenenamento grave por ingestão e perigo para animais de estimação. A manipulação requer precauções, como o uso de luvas. Algumas pessoas, ignorando os riscos, consomem um chá alucinógeno feito com as flores, o que pode resultar em overdose. Cultivar a planta com cautela é essencial, especialmente em locais acessíveis a crianças e animais de estimação, e cuidados médicos urgentes são necessários em caso de envenenamento. Cicuta. A cicuta, oriunda do hemisfério norte, merece atenção especial devido à sua presença em locais específicos como Estados Unidos, Canadá e Europa, geralmente nas proximidades de rios ou pântanos. Apresentando uma estatura impressionante, que pode alcançar até 3 metros de altura, esta planta destaca-se pela ameaça oculta em suas flores brancas, abrigando uma toxina perigosa. Essas flores escondem uma substância denominada cicotoxina, presente em todas as partes da planta, sendo a raiz o local onde o veneno é mais potente. A ingestão dessa toxina pode desencadear uma série de consequências graves, como crises epilépticas, arritmia cardíaca, insuficiência renal, coma e, em casos extremos, a morte, que ocorre frequentemente algumas horas após a ingestão. Portanto, a cicuta representa um risco significativo, exigindo extrema cautela em seu manejo e proximidade. A flor do capuz. O aconitum, conhecido como flor do capuz ou capacete do diabo, é uma planta altamente tóxica da família Ranunculaceae. Originário de regiões montanhosas do hemisfério norte, esse vegetal vivaz contém uma quantidade significativa do alcaloide pseudaconitina. O simples toque no aconitum pode causar irritação na pele, enquanto a ingestão, especialmente da raiz, pode levar a envenenamento grave. Os sintomas incluem distúrbios gastrointestinais, efeitos neurológicos e riscos cardíacos, sendo a morte possível em doses relativamente pequenas. Além dos perigos associados ao manuseio inadequado, o aconitum tem sua presença mencionada na mitologia e contos de lobisomens, onde é utilizado para afastar criaturas sobrenaturais ou reverter o estágio de transformação independentemente da fase lunar. Portanto, o aconitum deve ser manuseado com extrema cautela,
evitando áreas acessíveis a crianças e animais de estimação, e é crucial conhecer os riscos para prevenir acidentes graves. Beladona. A tropa beladona, também conhecida como beladona ou cereja do inferno, é uma planta venenosa associada ao histórico uso em poções e venenos devido a alcaloides tóxicos como atropina, escopolamina e iociamina. Essa espécie é nativa da Europa, África do Norte e Ásia Ocidental. Efeitos tóxicos incluem visão distorcida, boca seca, taquicardia, confusão, perda da voz, dor de cabeça, dificuldades respiratórias, retenção urinária e convulsão. No passado, a beladona foi utilizada em poções de beleza para dilatar pupilas e como veneno na Europa medieval. Rica em um alcaloide chamado tropano, a planta pode induzir delírio e alucinações, sendo extremamente tóxica e potencialmente fatal. Embora toda a beladona seja tóxica, os frutos, devido sua doçura, representam um perigo significativo, atraindo especialmente as crianças. A ingestão de uma dezena de cerejas ou apenas uma única folha, onde a toxina é mais concentrada, pode ser fatal para um adulto. O manuseio da beladona requer precauções extremas, especialmente em locais acessíveis a crianças, e o conhecimento aprofundado dos riscos é essencial para evitar acidentes graves. Mamona. A mamona é uma planta comumente encontrada em matagais brasileiros e contém uma quantidade significativa da toxina ricina. O óleo de rícino extraído da mamona é amplamente utilizado em diversos cuidados, especialmente a pele, cabelo e unhas. No entanto, a ricina, encontrada na mesma planta, é reconhecida por sua toxicidade. Originária da África tropical e utilizada pelos egípcios por milênios, a ricina permanece perigosa quando mal utilizada. A ingestão dessa substância pode desencadear sintomas como vômitos, hipotensão, transpiração excessiva, resultando em desidratação, diarreia sanguinolenta e até convulsões, podendo levar à morte em poucos dias, conforme explicado pelo professor de biologia Tom Ombrello da Universidade de Cranford. Apenas uma semente crua da mamona é suficiente para provocar uma morte angustiante, com sintomas que incluem queimação na garganta e nos olhos, dores abdominais, diarreia e vômito com sangue. O processo é incontrolável e só termina com a vítima falecendo por desidratação. Curiosamente, os humanos são os mais sensíveis às sementes do que alguns animais. A maçã espinhosa. Conhecida como maçã espinhosa ou trombeta da morte, a Datura stramonium é destacada como uma das plantas mais perigosas devido a seus efeitos alucinógenos desastrosos. A planta revela seu potencial prejudicial quando fumada, usada em pomadas ou ingerida, levando a uma série de consequências graves, incluindo estados de coma e, em situações mais extremas, pode levar à morte. Na Idade Média, a datura compunha poções e ungüentos de feiticeiras, associada à imagem de bruxas voando em vassouras. Os índios Zuni a consideram uma planta sagrada, usada por xamãs para entrar em transe e realizar práticas religiosas. Ela era também empregada em ferimentos pelos médicos feiticeiros e foi bastante utilizada por índios do sudoeste dos Estados Unidos e México antes da colonização. Aristolóquia. A Aristolóquia clematitis é originária do Mediterrâneo e, embora tenha sido historicamente utilizada na medicina como diurético, é essencial destacar seus riscos significativos. A ingestão prolongada dessa planta tem sido associada a casos graves de insuficiência renal, ressaltando a importância de compreender os perigos subjacentes mesmo em contextos medicinais. Sua toxicidade a longo prazo enfatiza a necessidade de precaução e a busca por alternativas mais seguras na prática médica e no manuseio de plantas medicinais. Berce do Cáucaso. Conhecida como Heracleia, é uma planta invasora que apresenta sérios perigos para a pele humana devido à sua seiva tóxica. O contato pode resultar em queimaduras químicas, vermelhidão, bolhas, inchaço
e, em casos graves, necrose. A planta aumenta a sensibilidade à luz solar, levando a queimaduras solares graves. O risco ocular também é destacado, podendo causar danos à córnea. Reações alérgicas são possíveis, persistindo a sensibilidade após a aparente cura. Medidas de precaução, como lavar imediatamente a área afetada e evitar a exposição solar, são cruciais. A erradicação controlada da planta é essencial e, em casos graves, especialmente nos olhos, assistência médica imediata é recomendada. Mancenilheiro. Nativo da América Equatorial, o Hippomane mancinella, ou mancenilheiro, é conhecido como a árvore da morte em vários países de língua espanhola. Apesar do aroma frutado e aparência de maçã, todas as partes dessa árvore são extremamente tóxicas. O contato com a seiva pode causar bolhas dolorosas e a ingestão pode ser fatal, levando até mesmo à cegueira em alguns casos. Gimpi. A Dendrocnide moroides nos surpreende com seu nome popular engraçado, mas não se engane, pois esta é uma planta australiana com uma característica intimidante. Coberta por pequenos pelos urticantes, o simples toque pode resultar em uma dor intensa persistente por meses. Encontrada inicialmente por garimpeiros na década de 1860, a Gimpi prospera em ambientes tropicais. Apesar de parecer inofensiva, recebe nomes suspeitos como ferrão do mato e planta do suicídio. Vítimas dessa árvore urticante não suportaram a dor e tiraram a própria vida, já que as dores podem durar anos, sem cura conhecida. Este arbusto, que pode atingir até 5 metros de altura, é comum em áreas selvagens da Austrália, além de ter sido encontrada na Indonésia, Nova Guiné e Malásia. Atualmente, é considerada uma espécie em extinção. A Gimpi possui folhas ovais ou em forma de coração e frutos brancos ou vermelhos, todos cobertos por pelos urticantes minúsculos. Ao tocar, a pele humana absorve esses micropelos, muitas vezes fechando-se, o que dificulta a remoção. Um único pelo pode causar dor imensa, comparada a ser queimado com ácido quente e eletrocutado ao mesmo tempo. A toxina é quimicamente estável e resistente ao calor, o que significa que folhas secas e antigas ainda podem causar a característica dor da picada. Oleandro. O oleandro, também chamado de adelfa, loureiro rosa ou espirradeira, é uma planta ornamental popular devido à sua atraente folhagem e flores. Pertencente à família Apocynaceae, o oleandro é comum em áreas públicas, como calçadas, mas é altamente tóxico. Este arbusto pode atingir de 3 a 5 metros de altura, apresentando flores de tonalidades branca, rosa ou vermelha e folhas estreitas em formato de ponta de lança. Resiliente a diferentes condições climáticas, a planta contém substâncias extremamente tóxicas, como oleandrina e neriantina. A ingestão de apenas uma folha pode ser fatal para um homem de 80 quilos, embora vômitos frequentemente possam evitar um desfecho fatal. O contato com a seiva também representa riscos à pele, sendo aconselhável o uso de luvas durante o manuseio. Os sintomas de intoxicação, que podem ocorrer rapidamente ou várias horas após ingestão ou contato, incluem dores abdominais, taquicardia, ansiedade, diarreia, vertigem, sonolência, dispneia, irritação bucal, náusea, vômitos, coma e até morte. As propriedades tóxicas do oleandro têm sido historicamente utilizadas como meio de suicídio. Lembre-se sempre de estar ciente das plantas ao seu redor, pois a natureza pode esconder perigos surpreendentes e segredos perigosos. Ao explorar ambientes naturais ou cuidar de jardins, é essencial evitar o contato com plantas que possam causar desde irritações cutâneas até efeitos letais. A prevenção é fundamental e compartilhar o conhecimento sobre essas plantas perigosas promove uma convivência mais segura com a natureza.
Ao apreciar a flora, esteja ciente dos potenciais riscos. Mantenha-se seguro e informado. Se gostou do vídeo, inscreva-se para mais conteúdos informativos e compartilhe para espalhar essa importante mensagem de segurança. Obrigado por assistir e inscreva-se para não perder as próximas atualizações.